Boa noite a todos, nossos votos de muita paz e o nosso abraço fraterno de sempre. A busca pela felicidade é a busca de qualquer ser. E nós vamos perceber que em todos os clãs, em todos os grupos, todos, sem exceção na Terra, nós vamos sempre presenciar uma menção à felicidade. Então, aí nós procuramos buscar dentro dessa linha do tempo, na civilização egípcia, por exemplo, para aqueles que seguiam essas orientações dentro desse grupo, uma das orientações e uma das questões levantadas é: você é feliz? Encontrou felicidade em sua vida? Você fez as pessoas felizes? Levou felicidade a outras pessoas? Essas eram perguntas costumeiras dentro dos estudos do grupo egípcio, e isso nós devemos pensar há aproximadamente 4.000 anos atrás. Essa pergunta já é feita: você é feliz? E quantas vezes nós remetemos essa questão a nós próprios? Eu estou feliz hoje? Com a idade que tenho, na situação que ocupo, inclusive com os desafios que pertencem à minha existência? Sou feliz? Se eu não sou feliz, o que eu estou fazendo para me tornar? E eu diria o mais desafiador, né? Sempre partindo da premissa que sou eu mesmo. Porque se eu estou feliz, se eu sou feliz, é muito mais fácil eu fazer aquele que está ao meu lado feliz. Daí a pergunta na sequência faz sentido, né? Você fez ou faz as pessoas ao teu redor felizes? Ou você incomoda as pessoas? As pessoas que convivem contigo, elas são gratas com a tua presença ou não? Por onde passa essa felicidade? Então nós vamos encontrar, por exemplo, uma menção de Sócrates, que ele fala que a felicidade é o cumprimento da virtude. Então ele está dizendo, na visão dele, que para que a gente seja feliz, nós temos que ser pessoas virtuosas, com um bom caráter. Então isso já é uma premissa para a nossa felicidade. Aristóteles vai fazer outra colocação. Ele diz que o hábito continuado na prática da prudência, para ele, a prudência é um sinônimo de felicidade, que não está nem ligado às riquezas e nem tampouco ligado aos prazeres. Que a felicidade é um estado íntimo que independe das questões externas. Nós vamos nos encaixando um pouco nessas reflexões. E também, eu sempre lembro desse filósofo, que foi Diógenes, e Diógenes ele foi um inspirador do Alexandre o Grande, só que Diógenes ele foi um filósofo que iniciou um movimento à sua época, que deu origem aos cínicos. A palavra cínico, ou o cinismo, tem origem nessa figura emblemática de Diógenes. E por que isso? Porque Diógenes, para ele, a felicidade não estava relacionada a nada do que a sociedade apresentava naquela época. Nem a riqueza, nem estar casado, nem ter filhos. Ele vivia com uma túnica da cintura para baixo, com uma caneca, e morava dentro de um barril. E ria das pessoas no sentido sarcástico, porque ele percebia que as pessoas eram cheias de necessidades que ele não era. E Alexandre, que foi um grande imperador e um dos maiores conquistadores da terra, como todo imperador e rei, essas figuras na antiguidade sempre eram cercadas de um séquito, e dentro desse séquito havia sempre um filósofo, uma figura mais mística, uma pessoa mais espiritualizada, inclusive médiuns, mediadores entre os dois mundos. E quando Alexandre vai buscar Diógenes e oferece a ele tudo o que ele quisesse, vamos pensar que alguém chega a nós e diz: olha, eu dou tudo o que você quer. Ah, um apartamento em Nova York, te dou. Ah, uma BMW, te dou.
Ah, uma viagem para a Lua, também. Tudo que você quiser, porque Alexandre era um potentado, era um homem muito poderoso. E Diógenes está na sua manhã tomando sol, e ele fala para Alexandre: você não pode me oferecer o que você não pode me dar, por favor, saia da frente do sol. Porque o que ele precisava naquele momento não era riqueza, era só o seu banho de sol. E isso, portanto, o deixava feliz. Mas e para mim hoje? Para cada um de vocês, por exemplo, para nós, o que é ser feliz? O que é um sinônimo de felicidade? A felicidade está atrelada a quê? Geralmente eu estou feliz quando? Eu fico feliz quando eu torno a vida de outra pessoa feliz? Isso já é algo que faz parte da minha existência? Mas nós vamos consultar agora o maior de todos os mestres. O que Jesus fala a respeito da felicidade para nós? E aonde ele vai registrar isso, talvez de uma forma mais clara. Mas vamos lembrar que esse questionamento e essa busca é algo inerente a nós todos. Por exemplo, se nós pensamos assim: o que nós estamos fazendo aqui hoje? Aí a gente vai argumentando: eu estou aqui porque eu trabalho na casa, eu estou aqui porque eu estou palestrando, né? Eu estou aqui porque eu estou vivendo uma dificuldade, estou buscando uma ajuda espiritual, tá, mas e depois disso, por que você está aqui? E na medida em que a gente vai respondendo essas perguntas, o final da resposta vai ser sempre a mesma. Na verdade, nós estamos aqui porque nós queremos ser felizes. Nós estamos nessa encarnação, nós estamos nessa família, nós estamos nessa cidade, encarnados no Brasil ou não, ou podemos ter outra pátria, naturalmente, quem for estrangeiro, mas o objetivo é ser feliz. Esse é o objetivo. Mas aquela pessoa lá é equivocada na sua prática, sei lá, de trabalho, ela usurpa dinheiro. Mas no fundo ela quer ser feliz. Talvez da forma equivocada, não usando os melhores meios. Mas aquela pessoa ali usa droga, é um dependente químico. Mas por trás disso ela está buscando ser feliz também. Nós almejamos isso, isso é um desejo inerente ao ser humano. Mas onde nós colocamos esse foco é que está o nosso equívoco. Então algumas pessoas pensam: eu vou ser feliz, um adolescente, por exemplo, quando eu tiver 21 anos, poder sair de casa. Aí sai de casa. Daqui a pouco ele saiu de casa e ele vê que aquilo não era o motivo real da felicidade. Não, então eu vou terminar minha faculdade, vou ter um bom emprego, vou fazer um concurso. Porque tem pessoas que passam a vida estudando, passam no concurso, deprimem, fazem um processo de depressão grave, adoecem. Ora, mas se estava estudando tanto, se esse era o objetivo da sua felicidade, por que adoeceu? Não, mas aí aquela mulher que está solteira há muito tempo pensa: não, eu preciso casar, porque se eu casar eu vou ser feliz. Mas depois de um tempo, já casada, vê o jornal da Globo, William Bonner, e olha para o lado e vê o seu marido de pijama. Então ela questiona a sua felicidade. E vice-versa também. O homem deseja muito casar, acha que a felicidade está naquela mulher ideal, e os anos passam, daqui a pouco ela está de bobs, de camiseta de campanha política. Onde é que está a felicidade? Não, mas então, casados, vamos ter filhos, porque isso vai nos tornar pessoas felizes. E como geralmente eu falo nas palestras, quando nós recebemos um filho, um espírito nos braços, um bebezinho, a gente pensa, né? Muito puerilmente, muito de forma imatura: vai ser um espírito elevado, né? Um mensageiro dos céus. E nasce aquele inimigo que a gente conviveu em vidas antigas ali, é um embate. Daí a gente: meu Deus, eu quis tanto esse filho, ele só me trabalho. Mas eu não queria a felicidade. Aí a gente luta porque a casa é um problema, a gente vive aquela confusão familiar, disputa entre irmãos, desavenças dos pais para com os filhos. Não, aqui não está a minha felicidade, eu vou mudar de cidade, vou para um trabalho, e chega lá no emprego que arranja, no trabalho, vai vivenciar o mesmo tipo de conflito que deixou de viver em casa.
E assim nós vamos buscando essa felicidade. Ah, se eu fizer um botox, se eu botar uma lente, pintar o cabelo, alisar, encrespar, emagrecer, e nós vamos fazendo essas tentativas que não deixam de ser legítimas e verdadeiras, porque nós estamos fazendo tentativas. Ou aqui alguém escolhe alguma coisa para dar errado. Você casa para dar errado? Você vai para um trabalho para dar errado? Você tem filho para dar errado? Você está aqui para dar tudo errado? Não. Esse nosso desejo, esse movimento interno é para que as coisas deem certo. Mas essas reflexões nos ajudam a nos colocar na vida onde nós estamos, onde cada um de nós está, e vivenciando muitos conflitos, vivenciando muitas dificuldades. Às vezes dá vontade mesmo de fechar a porta de casa e sumir. Ou não deu isso em ninguém aqui? Mas não adianta. Talvez numas vidas para trás a gente já fez muito isso. Inclusive até já matou quem está do lado hoje. Mas hoje não dá mais. Porque é preciso que esse processo de busca de felicidade, inicialmente, ele vai ser um processo de reconciliação conosco mesmo. Do jeitinho que nós somos. A começar por isso. Porque quando nós falamos assim de conteúdos tão elevados, principalmente toda essa mensagem que Jesus nos trouxe, parece que às vezes nós nos diminuímos diante disso, porque parece grandioso demais amar o inimigo. Parece uma proposta grandiosa, mas ela começa no pouco mesmo. Ela começa no bem pouquinho que eu posso fazer, para chegar num ponto onde isso já vai ser uma ação natural minha. Eu vou amar mesmo, mas por enquanto a gente se suporta, como diria a irmã Rosália no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela diz que amar primeiro é se suportar. É meio deprimente quando a gente lê isso, né? Suportar é um sinal de amor. Porque às vezes a gente não se suporta, ou não, ou também isso só acontece comigo. Tem dias que dá vontade da gente fugir da gente mesmo, porque é assim ainda. Aí a gente olha para o lado, dá mais vontade de fugir ainda. Ou no trabalho, ou no trânsito, onde a gente estiver. Mas se a gente está nesse lugar, há de ter uma razão profunda para isso. Porque esse processo do encontro nada mais é do que um processo de reedificar as almas, os espíritos, nós particularmente, e ir mais fundo nessa felicidade. Onde que está isso então? Então a gente vai falar de Jesus. Então, Jesus vai trazer isso muito claro nas bem-aventuranças. E é muito bonito isso. É profundo demais, porque quando Jesus fala bem-aventurado, o que que é? Bem-aventurado é igual a uma pessoa? Bem-aventurança é felicidade, é igual a felicidade. Às vezes a gente lê as bem-aventuranças, mas não liga o tico e o teco ali para entender o que que Jesus está falando. Bem-aventurança é feliz. Então ele está dizendo felizes, ele está falando bem-aventurados. Então ele vai falar primeiro aqui do temperamento. E o temperamento de cada um de nós pode colaborar ou não para a nossa felicidade. Sim ou não? Sim. Sim, é o nosso temperamento. Usualmente se fala que aquela pessoa é temperamental demais, né? Ela passa das suas têmporas. Temperamental. Não tem temperança. Temperança é uma pessoa mais equilibrada, mais ajustada. Então Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que dica maravilhosa, né? Entendemos isso plenamente. Está dizendo que felizes são as pessoas que são humildes, porque elas estão construindo uma situação interna que se assemelha ao
céu, olha que coisa maravilhosa. Aí os espíritos, quando nos falam sobre as duas maiores chagas dentro de nós mesmos, eles vão falar duas, que são o egoísmo e o orgulho. São irmãos gêmeos univitelíneos da mesma placenta. Essas duas coisas estão estreitamente relacionadas. Mas Jesus diz, felizes são os humildes. Lógico que uma pessoa egoísta, ela é humilde. Então, na verdade, nós de humildade, nós estamos começando a ter algo parco ainda, mas nós já estamos. E já estamos por quê? Porque quando nós vemos exemplos, vamos pensar em Madre Teresa de Calcutá. Ela tinha um palácio? Ela tinha os mais belos sares com fio de ouro da Índia? Tinha joias? Tinha uma coroa na cabeça? Não. Mas quando nós pensamos nessa criatura, o que acontece conosco? Não nos toca o coração? Ela não é uma pessoa, e não foi, e com certeza continua sendo, de uma extrema humildade? Muito. Porque essa humildade muitas vezes passa pelo ceder, pelo abrir mão, pelo deixar ir. Não significa esquecer. A memória nós jamais perdemos. Mas o que nós fazemos é, ao longo do tempo, sentir de um jeito diferente o fato que nós vivemos, que talvez num primeiro momento foi trágico, foi drástico, nos fez ter raiva, nos fez sofrer, nos fez chorar. Mas depois de um tempo, ressignificando isso pelo autoconhecimento, por uma investigação mais profunda, por uma análise mais ampla do fato, nós vamos sentindo aquilo depois de um tempo diferente. Ou seja, olhar para algo que aconteceu, por exemplo, um trauma familiar, uma violência dentro de casa, isso não se esquece. E perdoar não é esquecer, mas é lembrar. A gente vai lembrar sempre de algumas coisas, vai lembrar muito, porque haja vista quando os espíritos vêm a uma mesa mediúnica falando de coisas que aconteceram há várias vidas para trás, ele não esqueceu, mas ele ainda está sentindo a mesma coisa de 300 anos atrás, hoje. E isso acontece conosco, se a gente não cuidar. Aquela coisa que aconteceu lá atrás, aquele episódio, aquele fato, nós temos sentimentos iguais ainda quando aquilo ocorreu pela primeira vez. Então, perdoar é sentir de uma outra forma. É já olhar para o agressor de uma outra maneira. E isso também é um exercício de humildade. Porque quem se humilda... Porque nós criamos necessidades tão variadas na nossa vida. Às vezes a gente pensa, não, eu vou ser mais feliz se eu tiver, sei lá, o celular do último tipo. Cada um tem as suas necessidades de felicidade, né? Ah, eu vou ser feliz se eu adquirir aquilo. Mas depois de um tempo, aquilo se dilui. Então essa humildade também, ela tem um outro aspecto também da não justificativa. Uma pessoa que se justifica muito, ela não está sendo humilde. Então, humildade tem muitas expressões, mas Jesus disse que quando nós somos humildes, e não significa sermos simplórios, nem desleixados, nem descuidados, e tampouco não vivenciar a condição material que cada um tem. Certo? Ah, mas eu tenho uma empresa, eu tenho um carro importado, eu tenho um iPhone 7, sei lá o que, S. Tá tudo bem. Viva essa sua experiência. Mas que isso não te coloque num lugar imaginário de que você é melhor do que a pessoa que varre a rua, porque você tem dinheiro. Porque às vezes aquele que está na condição mais simplória é muito mais orgulhoso do que aquele que tem muito. Dá para entender isso? Dá, né? Então não tem a ver com o que eu tenho,
mas como eu me relaciono com aquilo que tenho e o quanto isso prejudica ou não a minha forma de me relacionar com os outros. Então isso cria uma tranquilidade interna. Dispor dos recursos, proporcionar inúmeros empregos, auxiliar as pessoas, fazer um bom uso desse recurso material e estar com essa consciência tranquila e sendo uma pessoa humilde. Então, dentro do temperamento, Jesus vai falar também, além da humildade, ele vai falar da sensibilidade, onde ele menciona isso nos bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Eu confesso para vocês que quando eu li essa bem-aventurança, me deu um choque, porque por que Jesus está falando que feliz é aquele que chora? Coisa mais esquisita no primeiro momento. Como que pode ser feliz alguém que chora? Mas ele diz, aqueles que choram receberão consolo. Mas chorar faz parte. Porque muitas vezes a gente não chora pelas vias naturais, que são os canais lacrimais, nós vamos chorar em outros momentos, por outros lugares. Porque o que diz a psicossomática, por exemplo? Que muitos processos inflamatórios do corpo são choros que não foram chorados. Às vezes está lá com uma rinite danada, né? Secreção saindo pelo ouvido, pela garganta. São choros que não foram chorados. Ou às vezes está numa situação, de repente vendo um comercial de margarina, chora. Alguém conta uma piada, ri e faz uma catarse no final, choro. Ri e chora ao mesmo tempo. Então quando Jesus diz que bem-aventurados são os que choram, ele está dizendo o quê? Que a experiência da nossa vida vai ser uma experiência que vai nos arrancar muitas lágrimas. E vai mesmo. Nós querendo ou não. E chorar faz bem. Faz bem porque nós estamos drenando e limpando algumas emoções. Agora, chorar uma semana seguida, um ano inteiro, sei lá, o esposo desencarnou, e dali um ano continua chorando na mesma intensidade, aí isso é patológico. Chorar uma semana seguida, diariamente, isso é patológico. Mas experimentar o choro por uma dor que está sofrendo, uma perda, um desencarne de uma pessoa amada, e não tem essa que espírita não chora. Chora sim e deve chorar, porque isso faz bem. Porque chora pela ausência, por exemplo, diante da desencarnação. Então, quando eu choro, eu estou muito mais próximo de ser feliz. Mas quando eu nego as minhas mazelas, eu estou longe dessa felicidade. Porque eu vou passar pelo choro e depois isso passa. Como também passam os momentos onde nós estamos numa situação de deleite ou de muito prazer, ou uma conquista, uma promoção, um casamento ou um nascimento, isso não vai passar. Então Jesus diz que ser sensível é um temperamento bom, não é ser sentimentalista. Afinar essa sensibilidade também quando alguém chora. Honrar esse choro do outro. Porque se você não tem uma boa relação com o seu choro, você vai dizer, para de chorar, engole esse choro. É uma coisa horrível falar isso. Quantos choros foram engolidos nas nossas vidas, trancando aqui, e depois vai fazer um nódulo na tireoide ou qualquer outra coisa. É algo que a gente não deve dizer, por exemplo, aos filhos. Engole esse choro. Mas se a gente já disse, paciência, já foi. Ok? Não vamos nos culpar por isso, porque às vezes nós não somos felizes porque a gente se congelou num sentimento de culpa que também não resolve nada. Fez? Paciência. Agora se prepara para a retificação e para o ajuste, faça coisas melhores.
para ir aliviando esse sentimento. Então Jesus fala dessa sensibilidade. Ele fala de um temperamento também que nos ajuda a sermos felizes. Ele diz que a mansidão, Jesus diz que ser manso é um temperamento que nos ajuda a sermos felizes. Então ele diz, bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. Então Jesus diz o quê? O que é a mansidão? Uma pessoa mansa é uma pessoa calma. Qual é o outro sinônimo da calma? Paciente. Às vezes nós queremos que todo mundo vá no mesmo passo que a gente, certo? A gente fica feliz ou infeliz com isso? Infeliz. Muito infeliz quando a gente é impaciente. Não, mas você tem que fazer do meu jeito, você tem que ir no centro, você tem que estudar a doutrina espírita, você tem que tomar passe, você tem que se tratar. E aquilo gera uma angústia. Coisa estranha. A gente vai buscar uma experiência religiosa, porque a experiência religiosa e espiritual ela é, para mim, com exceção daqueles que estão sob a minha tutela, que são os filhos até uma certa idade. Fora isso, é para mim. Tudo que faço, por exemplo, a gente fala em caridade. Caridade é um dever primeiro para conosco. Porque tudo que fazemos passa por uma lei de retorno inexorável. Eu faço, retorna. Então Jesus diz, quando você é manso, quando você vai no seu passo, e com paciência suporta o outro que às vezes também a gente fica impaciente porque tem alguém lá na frente. Isso também é outro fator. A gente vê alguém que está melhor, por exemplo, e dá aquela coisa que começa com I e termina com A. Às vezes a gente nem gosta muito de falar isso, né? Inveja. A gente vê que alguém está melhor e dá aquele negócio. E daí eu quero estar lá, mas eu não posso. Eu estou cultivando a mansuetude? Novamente eu me coloco num lugar delicado da vida, onde eu tenho um juízo de julgamento, um parâmetro que não é real. Toda vez que eu vou usar um parâmetro de julgamento, eu vou sofrer. Porque sempre tem alguém melhor do que eu. Tem várias pessoas melhor do que eu em tudo. E tem várias. Então isso é muito perigoso para a nossa felicidade. Porque veja, a felicidade ela está muito pautada em sermos nós mesmos. Eu tenho falado ultimamente muito isso, que talvez dentro desse grande projeto de Deus das nossas vidas, nós sermos quem nós somos, com os defeitos de fabricação, da reencarnação, com as limitações, mas também com os pendores já adquiridos e outros em franco processo de desenvolvimento. Toda vez que eu quero ser o outro, ou toda vez que eu estou diminuindo alguém em relação a mim, eu estou deixando de ser quem eu sou. Porque eu me coloco num lugar melhor em relação àquele que está embaixo. E embaixo é figura de ilustração, certo? Não tem ninguém embaixo nem em cima. E quando eu vejo que está lá em cima, eu digo, nossa, isso é uma porcaria mesmo, sou ruim, sou isso, sou aquilo. E mais uma vez eu perco a oportunidade de ser feliz sendo quem eu sou. Porque se você para pensar um segundo, você é uma pessoa, um ser único. Isso já não dá uma felicidade? Depende da situação que você está, certo? Mas deveria dar uma felicidadezinha. Não tem ninguém igual a mim. Ninguém. Não tem ninguém com o meu olhar, com a minha escuta, com a minha percepção, com o meu jeito. Isso já é muito especial. Ser quem você é. Então Jesus fala da mansidão e depois Jesus vai falar que sentimentos também vão nos auxiliar no nosso processo de encontrar a felicidade. E a gente vai percebendo que a felicidade está mais perto do que a gente imagina, sim ou não? Sim. Está tímido isso? Vocês estão com um pouco de dúvida. Sim ou não? Sim. Sim. Ma sono un momento felice quello.
não vive na felicidade eterna. Sim, nós vamos chegar lá nas perguntas do Livro dos Espíritos. Mas vamos passar por Jesus antes. Então Jesus diz que o sentimento de justiça traz felicidade ou não? Quando você sente que você está sendo justiçado, você fica feliz. Quando você está sendo injustiçado, você fica feliz. Você fica muito bravo, certo? E é muito curioso porque eu lembro de uma palestra que assisti, onde o palestrante falava assim, que quando a justiça é aplicada ao outro, a gente pensa no Deus do Velho Testamento. Deus do Velho Testamento é um Deus? Porque Deus ceifará todas as cabeças. Daí a gente pensa, não, aquele lá que fez um negócio pra mim, tá vendo? Deus vai agir na vida dele. Mas quando nós pensamos na justiça aplicada a nós próprios, nós pensamos no Deus do Novo Testamento. Deus Pai de amor e bondade. Não é assim? Mas quando Jesus fala, ó, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porque veja só, nós não ficamos impunes em relação à lei divina. Não há impunidade diante da lei de Deus. A lei de Deus ela não prescreve, certo? Ela não caduca. Mas dependendo do nosso trâmite, numa encarnação ou em várias, nós vamos ser justiçados, nós vamos receber as nossas recompensas. Mas o problema é que nós queremos recompensas, às vezes, só neste mundo, só neste corpo. Não que a gente não deva, lógico, que se alguém aplica um calote em você, por exemplo, uma paciente minha falou, puxa, eu aluguei um apartamento e desfiz o contrato, já tinha pago a entrada e a imobiliária não quis devolver o dinheiro. O que Jesus está dizendo aqui? Que nós temos fome e sede de justiça, a gente tem que buscar os meios. Não são meios legítimos? Ora, você é uma mulher que se separa, fica com a tutela dos filhos. Se o seu ex-cônjuge não quer pagar a pensão, o que você faz? Vai procurar justiça, porque isso é legítimo. Não tem nada de errado. Só que como eu vou buscar essa justiça, o sentimento que está me movendo é que eu estou buscando a justiça com raiva, pensando no Deus do Velho Testamento, Deus ceifará todas as cabeças. Deus eliminará aqueles que vivem a iniquidade. Não é dessa forma. Porque a justiça real, ela cabe a Deus, não a mim. E nem sempre essa justiça vai ter cumprimento quando eu quero. Mas nessas situações legais do nosso cotidiano, a gente deve buscar. Porque às vezes a gente diz, esse Brasil é injusto, essa política é injusta, mas na hora de nós buscarmos os direitos, nós ficamos, como eu digo, os indignados de pijama. Reclamam, mas não faz nada. Eu estou indignado, mas está de pijama vendo o jornal das 9 horas. Então, quando Jesus fala que são felizes as pessoas que estão buscando uma justiça, mas é uma justiça pautada na não violência, é uma justiça pautada não na ira, mas é uma justiça que, sobretudo, é uma justiça caridosa e amorosa. Porque eu não posso levar um ex-cônjuge à justiça com o pensamento, ele tem que pagar tudo, porque ele é um sem vergonha. Não, eu faço isso porque é legítimo, porque é o direito dos filhos, ou um direito ainda dessa mulher, que é legítimo, que tem que ter outro tônus dentro. Então Jesus diz que quando nós buscamos a justiça, nós ficamos felizes. Mas não pode ser uma felicidade assim, essa daí eu ganhei, tá vendo? Não é isso. É uma tranquilidade, é uma justiça, uma felicidade interna. Ninguém precisa saber o que ocorreu. Dentro do sentimento, Jesus ainda vai falar, não nas bem-aventuranças, né? Tudo quanto, pois, queres que os homens nos façam, ele está dizendo,
tudo o que eu quero que o outro me faça, assim fazei a vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então ele está falando, você quer ser feliz realmente? Então começa a fazer para os outros tudo aquilo que você quer que as pessoas façam para você. Você vai ser feliz, mas vai ser tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz. Sim ou não? Começando dentro de casa. Como que você gosta de ser tratado dentro do seu lar? Não precisa falar. Agora, inverta a pergunta. Você está fazendo isso na mesma intensidade que você queria que o outro te fizesse para essas pessoas? Como você gostaria que os teus vizinhos te tratassem? Você está agindo com os seus vizinhos assim? Lembra quando há pouco eu usei o exemplo de que às vezes nós saímos de dentro da família e vamos para uma outra cidade, passamos num concurso, por exemplo, vamos para um outro lugar, e lá dentro dessa repartição tem as pessoas iguais àquelas que eu convivi em outro lugar. O problema está no outro? Não. Então, no meu local de trabalho, como eu gostaria de ser tratado? Eu trato as pessoas assim, por exemplo, eu sou um atendente, se eu lido com o público, eu trato as pessoas com gentileza, com amorosidade. Se eu sou um professor, como é que eu trato os meus alunos? Se eu sou um profissional da saúde? Porque nós temos que fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Essa é a fórmula da felicidade. A gente podia acabar aqui. Mas tem umas questões interessantes no Livro dos Espíritos. E teria ainda mais citações de Jesus quando ele fala a respeito da misericórdia também. Que aquele que experimenta a misericórdia, que é misericordioso para com o outro, vai ser feliz. Agora, quem é impiedoso sofre muito. Tem um amigo que dá um exemplo assim: a criança quebrou um cristal da mãe com 5 anos de idade. Aos 40 ainda a mãe fala, tá vendo? Você é a peste mesmo, quebrou meu cristal lá com 5 anos e... Não tem misericórdia. Vive com um chicote na mão. E na qualquer oportunidade não perde a oportunidade de... Isso traz felicidade? Traz uma falsa felicidade, né? Que eu sou o durão, eu sou o forte, mas a misericórdia é um canal de felicidade. E Jesus diz porque alcançarão também a misericórdia. A pureza, ele vai falar que os limpos de coração também são felizes. Porque falta às vezes dentro de nós essa pureza, essa inocência. Porque se às vezes a gente vê uma pessoa, por exemplo, adquirindo um bem, a gente já pensa, meu Deus, de onde veio esse dinheiro? Não pergunta. Se você está encontrando alguém que está feliz, não questione isso. Fique feliz também. Então Jesus está dizendo que ter essa limpeza de coração e a limpeza naturalmente dentro das nossas mentes para que a gente mantenha uma vida mais feliz. Porque se eu questiono se o outro conseguiu o seu carro importado por esse meio ou pelo outro, eu já estou me inquietando e de novo eu vou buscar aquela palavra que começa com I e termina com A. De novo. E dentro dos relacionamentos, Jesus vai dizer, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então aquele que pacifica o lugar onde está, é uma pessoa que tem a possibilidade de ser muito feliz. Um pacificador, ele é um mediador de conflitos, por exemplo. Não é aquele que vai jogar mais gasolina no fogo aceso, é aquele que vai dizer, calma, para um pouco, não discute agora. Esse é um pacificador. Quem pacifica é uma pessoa feliz. Porque já descobriu em si algumas condições para intermediar um conflito. E hoje a gente percebe, isso até está muito em voga, ter esses mediadores, mediador dentro da justiça, mediador de conflitos internacionais entre nações, mediador de casais.
de filhos. Essa palavra está muito em voga, um mediador. Alguém que auxilia uma situação difícil a ser resolvida mais fácil. E chegando lá no Livro dos Espíritos, que o Senhor colocou ali sobre a felicidade, né? Então, na questão 920, Kardec pergunta aos espíritos superiores: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Sim. Não, dizem os espíritos. Eu achei muito curioso a ordem aqui, porque eu estava vindo para cá, eu estava escutando isso num audiobook no carro, falando dos espíritos. Né? Em que categoria nós estamos aqui? Nos imperfeitos, nos bons ou nos puros? Imperfeitos. Mas não é para a gente se desanimar. Porque a pirâmide é ascendente. O nosso destino é esse aqui. Um dia nós seremos espíritos puros. Como Jesus nos falou essa promessa: vós sois deuses. Um dia nós vamos chegar lá. Mas por hora está longe. Então, pelo fato de nós sermos espíritos ainda imperfeitos, não há uma felicidade. A gente não tem nem noção do que é felicidade. Vocês já repararam assim? Não sei se é só na minha vida que acontece. Pode ser também isso. Quando as coisas estão muito boas, tá tudo fluindo, a gente já pensa, tem alguma coisa estranha. Essa pessoa está muito boa para mim. Tive uma contração na face. Nossa, que fase maravilhosa. Nós estamos habituados à felicidade? Não. Para ver que é até difícil para nós vivermos essa bendita felicidade. A gente desconfia quando as coisas são muito boas. Olha que estranho, não é? Eu me pego pensando muito sobre essas questões. Porque são minhas e não são de vocês também. É só uma coincidência isso, né? Porque nós vivemos o mesmo drama. Muda a roupinha, né? O cabelo, o sexo, o gênero, a nacionalidade. Mas a questão interna ela é a mesma. Então nós não podemos, dizem os espíritos, que nós não temos como viver uma felicidade plena na Terra. Agora por quê? Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a sua suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Já animou? Não animou? Então ele está dizendo o quê? Nós podemos suavizar os males. De quem depende a felicidade? Nós. Isso, depende de mim. Então, por exemplo, se eu ponho a minha referência no marido, eu me caso, ele morre, o que acontece? Se a minha referência está nele, capaz que a pessoa comete suicídio. Eu coloco a minha referência toda de felicidade no meu trabalho e a pessoa é despedida, o que acontece? Depressão. Entre outras coisas, né? Então, eu tenho que trazer a referência de felicidade para onde? Para dentro. A minha mãe sempre dizia uma coisa que eu digo que é uma lição valiosa. Ela dizia: pouco com Deus é muito e muito sem Deus não é nada. Ela dizia: ser feliz no pouco é uma felicidade boa. Vamos continuar? Tem mais uma pergunta. 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Eles vão responder. Perguntas de Kardec são maravilhosas. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Se eu estou infeliz, a responsabilidade de quem? Minha! Jesus diz a cada um segundo suas obras. Se eu estou infeliz, não reclama. Mas usa maneiras de transformar isso, suavizar isso.
mudar a vida. Nós temos condições plenas de fazer isso. Nós temos condições de virar o jogo quando a gente quer. E quando a gente assume as rédeas da vida e diz, não, vai ser diferente. O quanto possível. Então, o obreiro da sua própria felicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto a sua existência grosseira comportar. Então, os Espíritos dão outra dica. Quando eu vivencio a lei de Deus, eu fico feliz. Quando eu estou em consonância com a divindade, eu estou... Vocês já repararam como isso acontece com a gente? De repente a vida vai ficando muito boa, a gente vai se afastando de uma prática, por exemplo, de fazer uma oração antes de dormir. Ah, tá tudo tão legal, tô dando dó. Sabe lá Deus vai para onde quando o corpo está ali. Aí acorda no outro dia como se tivesse passado um trator por cima. Para bom lugar não foi. Então nós não podemos nunca abandonar uma prática, porque a gente realmente não sabe quando os reveses virão, quando as dificuldades vão surgir no caminho. Mas enquanto a vida estiver numa nice, como dizem, boa, desfrute disso. Viva isso alegremente, com gratidão, mas não descuide da sua prática. Esteja par e passo com a lei de Deus. Esteja par e passo com esses aconselhamentos do seu anjo guardião. Esteja par e passo com aquilo que te aproxima de Deus. E passe longe de tudo que te afasta de Deus. E eles seguem. Kardec vai fazer mais uma pergunta. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, diz o codificador. O que basta para a felicidade de um, muitas vezes constitui a desgraça de outro. Muito claro isso, né? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Porque veja só, o que ele está dizendo aqui? Para um, ser feliz é ter uma cobertura. Porque já tem muitos outros imóveis. Para o outro, às vezes, ser feliz é ter a sua casa, minha dívida. Não, minha casa, minha vida. Para o outro, é conseguir um trabalho. Mas para o outro, é receber uma promoção milionária e ser mandado para o exterior. Percebe? Então, Kardec está falando que essa felicidade, ela tem nuances. Mas ele diz, mas será que tem um ponto que iguala a todos nós na felicidade? Sim ou não? Vamos ver o que os espíritos responderam. Em relação à vida material, é a posse do necessário. Sempre que a gente tem o necessário, nós vamos estar felizes. Necessário. Ele não fala do supérfluo. Ele está falando necessário. Então, sempre que a gente tem o necessário, tem o que cobrir o seu corpo, tem o que comer, tem onde resguardar-se do tempo, tem um trabalho digno, tem uma vida tranquila, necessário. Toda vez que eu começo a querer muito, eu começo a... Quantas pessoas dedicam a sua vida às conquistas materiais e no final, como diria Dalai Lama, gastam tudo porque ficaram doentes? E aí os espíritos finalizam. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, na posse do necessário, nós vamos estar bem. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, poder chegar à noite, por exemplo, nas nossas casas, cada um hoje à noite chegar, na hora de dormir, fez a sua oração ou a sua prática de recolhimento. Botou a cabeça no travesseiro, faz uma retrospectiva e pensa, puxa, a minha consciência está tranquila. Independente do que aconteça amanhã, a minha fé é uma fé sólida e dória. Então, no moral, o moral independe do material.
De repente, aqui nós estamos fazendo análise de uma pessoa que nem tem trabalho, pode estar numa situação difícil, que pode estar extremamente adoentada do corpo, mas que intimamente ela está em paz. Um dia Chico Xavier foi entrevistado e ele estava numa crise de labirintite, ele teve labirintite por todos os seus 92 anos. E crises gravíssimas. Quem tem labirintite aqui deve saber do que se trata. Então ele está numa crise muito grave e a entrevistadora fala para ele: pois é, seu Chico, o senhor assim doente, como é que o senhor está com essa doença, com essa crise? Ele falou: olha, essa doença pode até me fazer cair, pode até machucar o meu corpo por fora, mas por dentro eu me sinto como se tivesse 20 anos. E estou até mais feliz. Olha a diferença da felicidade material, que às vezes a gente também coloca no corpo. Tem pessoas que são cegas, que são muito felizes, e nós temos olhos. Tem pessoas que não têm braços, não têm pernas. A notícia recente, havia um mestre de yoga na Índia que não tinha nem os pés, nem as pernas, nem os braços. Ele era um cotoco. Mas pessoas iam do mundo inteiro visitar esse mestre, porque ele era tão feliz. Era uma pessoa tão abençoada por ele mesmo, que todo mundo queria estar perto desse mestre, que teoricamente não tinha nada, nem corpo direito, mas ele era feliz, porque vivia essa comunhão com Deus. Então, nessa comunhão com Deus, a certeza desse futuro que nos aguarda, no reconhecimento das nossas dificuldades, sim, desse trabalho diário que devemos empreender em nós próprios, tudo caminha para sermos cada vez mais felizes. Muito obrigada pela atenção de todos.